Queridos amigos do canal 17 da Ainda Telecom, a máquina do tempo está funcionando de novo aqui na sua televisão. Um abraço para os nossos telespectadores, um abraço para a nossa produção, um abraço para todos aqueles que nos acompanham. Isso tudo aí com o Café Catalão, o melhor café de toda a região. Saboroso, gostoso. O Café Catalão chegou visita na sua casa. Café Catalão, o melhor café de toda a região. E como vocês já viram na chamada, o meu convidado hoje é o José Carlos de Carvalho, o Zé da Casa de Pesca, né? Todo mundo conhece ele mais assim. O Zé tem várias atividades, ele há muito tempo, desde garoto, que ele vem lutando para vários espaços e ele tem conquistado muita coisa, através da sua simpatia, através do seu trabalho, maçom dedicado, entre outras atividades. Zé Carlos, muito obrigado, rapaz. Foi um prazer, galera. Você estar aqui comigo. Bom demais. Você era meu goleiro reserva. Não era para falar, não, Zé? Essa história eu nunca não lembro, não. Bons tempos do Mauro Mesquita, né, Zé? Mas que eu sempre, quando eu ia fazer a Para o Ímpar, eu era o último, isso aí é uma verdade. Mas depois a gente conseguiu reverter ser o primeiro. O Zé Carlos é de onde? Nasceu onde? Cresceu? Realmente é uma história bastante interessante. Que eu nasci na Fazenda Boa Vista, município de Catalão. Os meus avós maternos, né, o vovô Zé Vigilato, assim que Ouvidor emancipou a cidade, em 1953, eu nasci em 1954, eles então resolveram fazer o meu registro em Ouvidor. Então hoje eu sou como filho de Ouvidor. Pois é, né, Zé? As suas raízes lá. Raízes lá. Inclusive, você tem até um terreno lá, é no município ou não? Não, é município de Catalão. Município Nossa Catalão. fazenda é de Catalão. Cá do Corvo. De cá do Corvo. Ribeirão do Ouvidor. Ribeirão do Ouvidor. O Zé Carlos, quando era menino, era muito custoso, não? Normalmente, naquela época, as crianças realmente sabiam brincar, né? E as brincadeiras sempre era muita travessura. Tem até uma travessura interessante que eu acho que você até gostaria de lembrar. Eu gostava muito de mostrar que sabia fazer as coisas, né? E eu montava nos bezerros lá na fazenda e os bezerros pulavam e eu não caía. Aí chegou o funcionário da fazenda, ele até tinha um apelido de negro, falou assim, não, Zé Carlos, você pode montar nesse bezerro aí, é sem chincha, sem nada, você não cai. E eu falei, tá certo, então põe. Eles pegaram aquele mais bonito lá e pôs para mim montar, né? E aí eu sem nada segurando. O primeiro pulo eu aguentei bem, mas quando o bezerro virou, eu fui reto. Aí acabou. Acabou a profissão de peão. A profissão de peão encerrou aí. Ô Zé, mas a gente vê no seu currículo aqui, né? Currículo extenso, que você também era bom aluno, né, rapaz? Assim, no início não, mas assim, em Ouro Preto eu fiz algo bastante, assim, foi a primeira vez que uma pessoa fez 2 cursos em Ouro Preto. Eu terminei o 3º ano de contabilidade e fiz o 1º ano de curso técnico na Escola Federal de Ouro Preto, tendo 58 aulas por semana. Então você vê que isso aí não é qualquer pessoa que gostaria de enfrentar. E eu consegui passar nos 2. Mas você foi para lá, foi para isso mesmo, né, Zé? Você tinha um objetivo, né, Zé? Aí você falou tudo, né? A pessoa tendo objetivo, ela alcança. E foi alcançado, graças a Deus. Foi alcançado. Mas aí você veio de lá, você veio trabalhar aqui em Catalão, na região, como que foi? Realmente... Porque você tem um outro curso, né? Você é ligado a alguma coisa, mineração, mineradora, né? Metalurgia, que eu formei lá, né? Eu formei contabilidade e metalurgia. Aí eu trabalhei na Copebras, inclusive nessa parte de laboratório, de usina piloto, né? De pesquisa. E até tem um fato bastante interessante, que talvez seja importante até registrar, que o rejeito da Copebras tinha nióbio e ele foi para o mundo inteiro para ser extraído e ninguém conseguiu. Mas nós conseguimos explotar o nióbio e tornar viável até a implantação da indústria como hoje está lá e foi implantado. E também as primeiras fábricas de fertilizantes foi nós que desenvolvemos através do engenheiro João Casberg e eu na parte de pesquisa. O que significa isso para a região, Zé? Isso significa oportunidade de trabalho, significa riqueza. A gente vê que essa área de Catalão é uma área bastante... Tem muita agricultura, né? E a gente vê que é uma região muito rica e isso dá oportunidade de trabalho e gera riqueza, né? Muito importante. Ô Zé Carlos, você sabe que todas as atividades da vida, a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai pegando bagagem, vai pegando experiência
Aí no meio disso tudo nós sobrava um tempo de jogar uma bolinha, não joga, não só. Nós precisava falar do tio do Mauro Mesquita aqui, né, rapaz? O time do Mauro Mesquita, você lembra, foi uma história muito bonita, né? E às vezes, assim, alguém que está por detrás do time, às vezes não é valorizado, né? Que era o compadre Dari, Calaça, e eu. Nós até o primeiro jogo camisa era de nós dois que compramos. E a gente gostava muito, corria atrás das pessoas, até os irmãos Tavares tudo jogavam, e foi fazendo uma seleção da cidade, né? E depois eles começaram a desprezar o compadre Dari. E aí, foi até quando o Mauro Mesquita foi campeão regional, o compadre Ari chegou em mim e disse, eu vou sair do Mauro Mesquita, mas você vai sair junto comigo. E eu falei, não, compadre, eu saio. E aí nós dois saímos, o time acabou, né? Acabou o campeonato, o time acabou. Então bastante interessante. Lembra o ano, Zé? Lembra o ano? Mais ou menos, 73, por aí, não foi? Foi, eu acho que 75, né? Foi 74, por aí, né? 75, É o campo catalão, né, Zé? E eu tive uma oportunidade, Nerinho, que, assim, uma curiosidade, era um dia de carnaval e eu tinha pulado muito carnaval e eles fizeram uma seleção do restante, que o Mauro Mesquita foi quase tudo pro clube do craque naquela época, com o Daitito, né? Acho que você lembra. E nós estávamos jogando, e eu fui, eles foram lá, me levantou, me acordou, falou que era para mim jogar. E eu fui. E aí eu lembro direitinho que nós perdemos o jogo, mas eu defendi pênalti, defendi umas bolas muito boas. E eu ouvi umas palavras de um técnico que eu nunca tinha visto falar, né? Ele disse assim para mim, se você tivesse 10 centímetros de altura, você pegaria qualquer time do Brasil. E ele falou, eu quero que você venha treinar no craque. Mas o craque não seguiu e eu também segui para fora, né? Eu fui para Ouro Preto estudar, né? Também não fiquei aqui. Então, realmente eu não tinha estatura, mas eu consegui me superar de ser o último a escolhido a ser o primeiro em todos os lugares que eu tive, até mesmo em Ouro Preto. O Zé, fala do papai e da mamãe. Fala dos seus pais. Meus pais, assim, é uma história bastante complicada, porque a minha mãe separou do meu pai e eu tinha 5 anos, né? Você ficou morando com quem? Eu fiquei morando com meu pai, né? Então, assim... E depois eu tive uma avó, né, que a mãe do meu pai, que era a minha segunda mãe. E depois de um ano ela faleceu. Então eu tive 2 choques emocionais bastante grandes na época de criança, muito perto. Mas isso não me afetou, não. Eu acho que o ser humano tem que ter a consciência que a vida tem que seguir. Você tem que encarar ela da forma que ela vir. E depois você foi presenteado com um casamento muito bom, né, Zé? Coisa bonita, né, Zé? Minha esposa como se diz ela até brinca, né? É minha mãe, é minha avó, é minha esposa, é minha amiga, é minha companheira, né? Realmente a gente tem 31 anos de casado, eu acho que a pessoa que tem 31 anos de casado... Tem história, né? Tem uma história feita, e você vê mesmo dentro do centro espírita, ela era católica. Eu acho que é até interessante contar essa história para você, quer ver? Eu espírita, ela católica. Ela não sabia nem muito bem como que era o espiritismo, né? E aí ela me perguntou que gostaria de casar na igreja católica, se eu casaria com ela. Eu falei, para te agradar? Ela falou assim, falei, não, eu faço tudo para te agradar, vamos casar na igreja católica. Casamos e depois de algum tempo ela tornou espírita. E hoje ela é meu braço direito, né? Dentro do centro e de todas as atividades que a gente faz. Você tá com a cabeça branca, mas você não é avô ainda não, né, velho? Ainda não, tem idade para ser, mas não sou avô, né? Você tem só um filho, né, Zé? Só um, mas é um presente de Deus. É um filho também que realmente, quem conhece ele sabe que meu filho é muito especial. Nosso companheiro de pesca nosso, né, Zé? Companheiro de pesca, companheiro de baralho, nós jogamos canastrão, né? Então, realmente, é um presente. Ô Zé, a gente está falando isso que eu também agora, de 21 agora, de julho, eu completo 43 anos casado, 45 anos com a Vilma, minha esposa. Hoje está muito difícil, tudo que acontece no mundo moderno, para segurar casamento, hoje é custoso, né, Zé? Tem que ter muita coisa, muita renúncia, muita dedicação, muita religião, muito Deus, né? Senão não vai, né, Zé? Realmente que de primeiro, assim, os casamentos não davam certo, mas a mulher era muito dependente do homem, ela tolerava.
Depois que a mulher saiu para trabalhar, ela conquistou a sua independência. Então, e também e tornou mais intolerante tanto o homem quanto a mulher. Por isso eu acho que os casamentos não vão dar muito certo, porque a pessoa já acha fácil tocar a vida sozinha. Tem muitas opções, né, Zé? Realmente tem. Ô, Zé Carlos, você tocou no assunto aí de espiritismo, eu ia ir mais para frente, mas já que você tocou, o momento é oportuno. Mas como que acendeu a centelha dentro de você, que você era um kardecista? Ou você já era? Mas como foi, assim, o desenvoltura da coisa? Nerinha, a minha mediunidade aflorou, eu era criança. É. Eu tinha vidência e eu corria, assustava, né? Eu tinha muitas visões apesar de eu ter nascido dentro do lar espírita, eu não tive assim todo o apoio que eu achava que eu deveria ter do meu pai, não tive. Eu vim realmente conhecer a doutrina espírita na forma que eu conheço, foi mais na experiência mesmo e na bondade dos amigos espirituais. Zé Carlos, a gente vai dar uma paradinha agora, nós tomar um café catalão, o melhor café da região. E quando a gente toma um cafezinho aqui, esfria a máquina do tempo e daqui a pouco a gente volta, ok? Ok. Tá bom. Só um minutinho só, ok? A gente volta depois do café catalão. Bem, amigos do canal 17, da Ilha Telecom, tomamos um café aqui no Godô. Godô até que enfim aprendeu a fazer café, né, Zé Carlos? O café do Godô não é ruim, não, né? Eu tomei esse Mas café, é também uma o delícia, café né? catalão também, se não der conta de fazer café Realmente. catalão, que é o melhor café que tem em toda a região, até o Godô faz. Ô, Zé Carlos, voltando agora, como que você desenvolveu essa mediunidade para chegar até nos pontos aí de começar a atender as pessoas, socorrer aquelas pessoas necessitadas? Queria que você falasse mais focado em cima dessa condição, Zé. A minha mediunidade realmente é uma história longa e muito bonita, né? Eu comecei a ter as manifestações espirituais desde criança e depois, com o tempo, fui descobrir que eu tinha uma mediunidade especial, que não é muito comum, que é a mediunidade de efeito físico. Muitas vezes as pessoas falam assim, quem tem a mediunidade de efeito físico tem todas as mediunidades, mas não vamos ser tão otimista assim, mas a gente tem algumas mediunidades, inclusive é a mediunidade curadora, que a gente desenvolveu esse trabalho há 20 anos e a gente atende em média nas quinta-feiras 60 pessoas, né? Aonde, Zé? É lá no bairro Santa Terezinha, Avenida Leopoldo Evangelista da Rocha, 305, a partir das 16 horas. E eu fico lá até mais ou menos às 21. Qual que é o nome lá, Zé? Lá chama Centelha de Luz Integração Espírita Cristã. Então a Centelha de Luz também é uma coisa bastante interessante, que é uma colônia espiritual que está sobre o Planalto Central. Eu já fui lá algumas vezes, e em espírito, inclusive eu comecei a desenhar e descrever, mas ainda não completou, ainda não tive autorização para publicar isso ainda, né? Mas é bastante interessante. Ô, Zé, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Faça. Você sabe que eu também sou simpatizante, respeito com você e tal. E o meu pai era, a longa data. E existia muita crítica em cima do espiritismo. Muita gente até falava, a esposa do Coronado esteve aqui, e ela falou que o espírita hoje é 3% no Brasil, em decorrência de que tudo. Mas eu acho que cresceu muito depois daquelas atividades, mostraram aqueles filmes, o filme sobre a vida de Chico Xavier, Nosso Lar. Isso aí colocou as pessoas mais esclarecidas do que é o espiritismo, né, Zé? Você acha que isso ajudou a esclarecer mais? Eu posso te dizer que dentro das pessoas universitárias é a religião que mais cresce. Uma vez os espíritos me fizeram uma pergunta, por que as pessoas não são todas espíritas? E eles mesmos me responderam, porque não questiona. Porque quando você começa a questionar de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, aonde está a justiça de Deus,
você realmente vai ver que a única religião que é clara, objetiva, racional, é o Espiritismo. E a bandeira do Espiritismo é uma bandeira muito pura, fora da caridade não há salvação. Então você vê, é amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então ela carrega realmente a bandeira do Cristo. Ô Zé Carlos, você já publicou alguma coisa referente ao Espiritismo? Já tem outros trabalhos elaborados para ser lançados? Fala pra gente dessas obras suas, esses livros que você já lançou falando sobre o Espiritismo. Nerim, eu psicografei 7 anos, eu tenho mais de 500 mensagens psicografadas, mas eu não publiquei nada, divulguei algumas mensagens, inclusive o Voo da Liberdade, que é o hino da Centelha de Luz. E também a Prece do Passe, que é psicografada através do espírito de Eurípides Bassanufo. Mas dentro do movimento espírita, que nós aprendemos com Erasto, que nós devemos negar 10 verdades para não aceitar uma mentira, às vezes eu fui muito questionado devido aos tipos de espírito que me davam as mensagens. Mas com o tempo, a verdade sempre fortalece, né? Isso aí que é o mais importante dentro do meu trabalho. Hoje é uma outra história. Já está né? publicado esse trabalho? Não, não publiquei. Eu publiquei. Qual você tem publicado, Zé? Eu publiquei os livros meus, né? Sei. Justamente por isso, né, Neninho? Porque eu queria que às vezes as pessoas pensavam que eu ia usar os espíritos para mim mostrar o que eu sou. Mas eu quero usar diferente. Eu quero mostrar o que eu sou para depois mostrar os espíritos. E os livros? Fala sobre os seus livros. A gente tem esse livro, né, Reminiscências ao Despertar, que foi publicado em 1988, que é um livro de poemas, inclusive tem um poema muito lindo que eu escrevi sobre o ouvidor. Por isso, aqui em homenagem ao ouvidor, que na época estava inaugurando um hospital, né, de ouvidor, tem ele na capa, né? Aí depois, com o tempo de escrever muito, eu escrevi peça de teatro e muitas outras coisas, eu vim escrever esse livro, A Sabedoria Expressa em Frase, que tem 616 frases, 150 capítulos. Porque é um livro de autoajuda, que você pode abrir o livro, fazer uma leitura em qualquer parte, é um livro que dá para você meditar e olhar. E ele traz a sabedoria expressa em frase, porque realmente eu quero, até dentro de mim mesmo, mostrar que eu não preciso usar os espíritos para mostrar a minha inteligência. Eu tenho a minha inteligência e os espíritos têm as deles. Então, são duas coisas bastante separadas. Eu acho que eles não precisam me usar e nem eu usar eles. O Zé Carlos, o meu pai, né, na saudosa memória do papai, uma vez eu perguntei, eu falei, pai, o senhor é maçom? Aí, para ser maçom, tem que ser espírita? Ele falou, não, meu filho, ser maçom, a primeira coisa que tem que ser é acreditar em Deus. Seguir uma religião que tenha Deus. Aí eu estou te fazendo essa pergunta, que é uma pergunta que eu fiz para o meu pai, e ele me falou, não sei se a colocação do papai também estava certa, porque você também é maçom e é espírita. Isso. Eu acredito assim, dentro do meu conhecimento maçônico, porque hoje eu sou o grande inspetor-geral da Ordem, que é o grau 33, o grau máximo da loja. É a Paz Amortecida, né? A Paz Amortecida. Eu iniciei em 27 de maio de 1997. E eu tenho até uns dados bastante curiosos, que eu sou 100% até hoje, e cheguei ao grau 33 também de 100%. É um caso curioso que não é fácil de conseguir. Sabe, né? Não é fácil de chegar lá a 100%, né, sem faltar uma reunião, né? Então, mas realmente a maçonaria ela é o símbolo máximo do cristianismo, né? Porque o grau 33 é a idade do Cristo, e nós temos o Cristo como um maçom perfeito. Então nós temos que acreditar num Deus que é o grande arquiteto do universo. Então isso é um princípio para ser maçom. Se a pessoa não acreditar no Ser Supremo, ele não pode ser maçom. Zé Carlos, o que é a maçonaria? Vai te perguntar isso, né? A maçonaria... Você sabe por que eu te perguntei? Pessoal,
igual nós estávamos falando aqui do Espiritismo, o pessoal precisa saber mais um pouco, né? É bastante interessante, porque há muitas vezes, há muita especulação, como muitas pessoas falam mal do Espiritismo, falam mal da maçonaria, mas normalmente, Nerinha, a gente vê que toda pessoa que fala que desconhece, não merece crédito. Então, quer dizer, a pessoa que fala que não conhece, tanto falar de bem como de mal, não significa nada. Não vai somar nada, né? Não vai somar nada, demonstra para próprias palavras que é um ignorante. Né? Ô Zé, esses trabalhos que já está publicado aqui, me parece que esse livro que você lançou, inclusive, foi numa festividade da maçonaria, não foi? Parece que foi na atividade da maçonaria e também o Návio, né? Ele me deu uma oportunidade no canal 17 e até assim, eu tenho um carinho tão especial com ele que no meu Face ainda está aquela imagem de quando nós participamos do canal 17. É um carinho que eu tenho muito especial com o Návio, né? E também do canal 17. Se você entrar no meu Face, você vai ver que está a minha foto junto com ele naquele dia, né? Então, antes de eu lançar o terceiro meu livro, eu não vou mudá-lo. Que bom, isso é até outro tipo de gratidão, né, Zé? Realmente. Ô Zé Carlos, nós falamos aqui sobre essas outras questões, mas também tem uma atividade muito importante que você fez parte, principalmente, do embrião da coisa, que é o abrigo dos idosos, né? Lá do Centro Espírita, mais conhecido como Centro Espírita do Oripim, né? Realmente eu participei lá, eu fui tesoureiro durante 3 anos, e a minha esposa era diretora do abrigo, e a Vera era vice, e nós reunimos um grupo, e, juntamente com o senhor Ips, e nós desenvolvemos aquele projeto de construir 470 metros quadrados, que tem lá próximo ao Centro Eurípides Barçanufo, né? Que abrigava na época 30 pessoas idosas. Então foi assim um pontapé inicial bastante interessante, mas nós sabemos que está em boas mãos e obra é assim, você faz a obra e segue à frente, né? E Não assim pode parar, é a né, vida, Zé? não pode parar. Ô Zé Carlos, você, que eu te conheço, mas muitas pessoas não sabem, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, você tem uma ligação muito forte com o Antero de Carvalho. Antero Costa Carvalho. O Antero da Costa Carvalho é bastante interessante, que ele tem Carvalho igual ao meu nome. E depois, assim, foi o primeiro espírito que eu psicografei, eu não conhecia. Eu vi pela foto, eu identifiquei ele pela foto, pela presença dele que estava sempre ao meu lado. E depois ele me revelou grandes histórias. E depois a nossa amizade foi que quando ele foi desencarnado, eu estava presente no dia e eu ajudei muito ele. Eu fazia parte de equipe espiritual naquela época, né? Então eu ajudei muito ele e isso nasceu a nossa amizade muito profunda. Hoje ele está no plano espiritual, inverteu o papel, ele passou a me ajudar. E depois de alguns treinamentos e me preparando, ele me passou, como se diz, passou o bastão dele para Eurípides Barçanufo, que coordena o nosso trabalho hoje. Ô Zé, você nunca publicou nada do Antero? Por quê, Zé? A vida é assim, né? É momento, né? Eu acho que não chegou o momento, Você acha né? que você seria agora... Porque saiu muitos livros aí recentemente, um com a história de um jeito, outra com a história do jeito, e você com essa ligação diretamente, podemos dizer, né? Você não quis ainda fazer uma publicação? Você não queria entrar em confronto com ninguém? Não, acho então, que... Você tem a sua história que é sua, né, Zé? E eles têm lá a maneira deles como literários, né? Se você pegar a história de Antero, pela elevação do espírito que ele tem a maior gratidão para o catalão. Você falar assim, ele deveria ser o inimigo do catalão, não. Ele tem uma maior gratidão para o catalão, porque ele fez parte daqueles espíritos na época da crucificação do Cristo. Então ele deveria passar por uma situação igual àquela para resgatar aquele débito que ele tinha naquela época. Então ele tem em catalão como assim, né? Um resgate dos seus últimos necessários sacrifícios que ele deveria fazer para ter uma elevação maior espiritual. E por isso ele hoje é o espírito na região que pertence à centelha de luz que encaminha os espíritos quando desencarna, que tem aquela dificuldade de desligar do corpo. Ele é o espírito encarregado nessa parte aqui do Planalto Central. Então você vê que o amor dele, o carinho dele que ele tem para o catalão é imenso. Então quer dizer, qualquer parte que partir para o ódio, mágoa, ressentimento, na parte do Antero não existe. Inclusive, quando na minha psicografia ele me trouxe uma mensagem do meu bisavô, né, que participou na época da morte dele,
que era para mim doar um alqueiro de terra para Eurico Bassanufo, da nossa fazenda, que foi do meu bisavô, e eu o fiz, em nome dele. Ah, que bom. Zé Carlos, uma Oi? saudade. Você tem saudade de quê? A vida é assim, né? Que a gente fala assim, você vive mais em função do passado, porque se nós for analisar o presente é muito pequeno. Porque na hora que nós estamos aqui, ele já vai virando passado. Então, a saudade, nós poderíamos dizer, do Chico Xavier. É, né, Zé? E você teve oportunidades com ele, né, Zé? Estar Tive com grandes ele, né? oportunidades com ele e ele fez grandes revelações para meu pai a meu respeito. Né? E eu tive com o Divaldo Franco, agora recentemente. É sorte também, né? Conseguir sorte, chegar lá, né? né? Ô Zé Carlos, sabe que o tempo pudesse voltar atrás, você ia voltar agora aonde? Se eu voltar lá agora, você voltava aonde? Nerim, eu acho que a vida, ela é um eterno recomeço. Eu estaria aqui nesse momento. Você não ia lá atrás, não. Não, Mas não apagaria também, não. também não. Eu escrevi uma coisinha aqui bastante interessante que eu gostaria de ler para você. Pois não. Que eu queria até deixar registrado aqui, porque até assim na hora eu não lembro. Eu falei assim, ó. Escrever a autobiografia é um ato de expressão máxima da vaidade. Até assim, quando você vai falar de você, a autobiografia, eu acho que é a maior expressão da vaidade que o ser humano possa fazer. O meu conhecimento é a somatória do universo conhecido. Ser importante é vaidade, enquanto ser feliz é necessidade. Existe um momento na vida que terá que usar a inteligência para substituir a fragilidade do corpo. Feliz aquele que tem a oportunidade de receber o agradecimento, igual você vai receber o meu, que eu estou te agradecendo. Mas é fundamental ser grato quando se recebe qualquer benefício. E eu sou grato por isso. Porque você é feliz, né, velho? Mas você ainda é pior pescador do que eu, né? Essa parte eu ganho de você, né? Revela aí, cara. Eu acho que tudo é momento, né? Ô Zé, que bom, rapaz, você ter vindo aqui, esse espaço bonito aqui do Godot, que é bastante inspirativo, porque nós estamos ligados diretamente à natureza, isso tudo faz parte. Se você deixar, eu falo um pouquinho sobre o Godot. Eu gosto muito do Godot. Mas pessoa aí eu vou falar uma coisa pra você. Deixa eu parar, agora eu vou entrar nesse negócio. Então é. Como é que você fala assim, eu gosto muito do Godot, mas quem não gosta do Godot? Realmente, mas Ué. eu queria expressar essa Pessoal. minha particularidade. Claro, Pessoal, fica à vontade, nós né? já até jogamos futebol junto na época do Maior Mesquita, né, Godô? Foi o time quando nós começamos, assim, às vezes ficar muita estrela, né? E nós tínhamos amizade muito grande e tivemos a oportunidade de trabalhar junto na Copebras, né? Você lembra quantos gols você tomou dele? Não, eu não lembro, mas eu tenho, assim, ele está ali e ele pode confirmar isso. Eu sou um goleiro baixo que ninguém nunca fez um gol de cobertura no meu gol. Ah, é? Ninguém nunca fez um gol de cobertura. Vocês trabalham com o Copebras junto? Trabalhamos. Muito tempo, né? Ô Zé, vamos apiar da máquina do tempo? Vamos Vamos. deixar a máquina seguir, para Vamos embarcar deixar. outra pessoa, noutra oportunidade. Ô Zé, você era um sonho que eu tinha, particular, trazê-lo aqui. Nós temos uma ligação muito forte, Zé, você Claro, entende? Porque claro. as pessoas também sabem, né? Meu pai era irmão seu, agora eu tenho um filho, que é irmão seu também, Isso, maçônico. muito inteligente. Isso me deixa nosso muito Rogério. envaidecido. E eu também tenho uma amizade muito grande pelo seu filho, você sabe bem Muito disso. obrigado. O bem querer que eu tenho por ele, a sua esposa e você em si. E eu também tenho um respeito por você, eu chego lá na sua loja, tomo benção de você, o pessoal fica estranhando, né? O sobrinho mais velho que eu tinha, né? Mas é uma coisa que a gente tem, né? Que faz parte. Mas até, Nerinho, assim, eu gostaria de fazer o vivo, eu queria ter o prazer de autografar o meu livro para você. Ah, isso é um prazer. Mas só que eu não vou pôr você como sobrinho, eu vou pôr você como meu irmão, porque é o que eu te considero. Obrigado. Porque principalmente a Irmandade do Cristo, o cristianismo que está em nós, é o mais forte, né? Pois não, então eu fico feliz, você ter dedicado essa lembrança para mim. Eu vou guardar com muito carinho antes, porém, vou ler, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de ler, porque é lendo que você aprende muitas coisas. E é interessante, eu te agradeço muito, Zé. Então vocês que participaram conosco aqui no canal 17, esse programa especial da Máquina do Tempo, aqui no Godot, mais uma vez,
Eu queria agradecer toda a produção, agradecer ao Godot, agradecer a direção e agradecer ao Zé Carlos. Zé Carlos, muito obrigado, velho. Eu que te agradeço, Foi a bom, oportunidades né? como essa, realmente nós registramos a história, tudo, né? Não falamos tudo, mas falamos muita coisa interessante que o pessoal vai te conhecer melhor agora. Muito não é só lá obrigado. de trás do balcão, não. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado. A Máquina do Tempo fica por aqui. A gente dá uma parada, guarda ela aqui no cantinho, aqui no espaço do Godot, e a gente vai voltar noutra oportunidade. Agradecer ao Zé Carlos mais uma vez e agradecer a você, telespectadores do canal 17 da Ainda Telecom. Um abraço e que Deus nos permita voltar na próxima semana, ok? Tudo de bom.